Olá, querido estudante. Meu nome é Luiz Aquino e estou com vocês aqui hoje no Enem Sem Segredo. Sou atualmente coordenador pedagógico e hoje venho trazer uma informação especial para você, candidato ao Enem. Vamos falar hoje da TRI, da Teoria de Resposta ao Item. O que é a TRI, Luiz? O que eu preciso saber da TRI? Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui. O que é importante você, como estudante, você como participante do Enem, entender da TRI? Você precisa entender o processo para que seja estratégico na sua preparação. Você não precisa entender como se faz uma TRI. Como se faz uma correção do modelo, do parâmetro da TRI. Ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Porque o que, na verdade, é a TRI? A teoria de resposta ao item é um método de correção que é diferente do convencional. O que é o método de correção convencional? É o método que usualmente utilizamos, de certa forma, nas escolas espalhadas pelo país, onde eu tenho uma prova de 10 questões, valendo 10 pontos, que cada questão vale 1 ponto. Então, uma pontuação definida por questão. Não importa a ordem das questões que você acerta ou que você erra. Se você acertar 7 questões, você retira 7 pontos, de 10 pontos. Esse é o método convencional. A TRI, além dos acertos que você acerta na sua prova, no caso do Enem, eu tenho 4 provas objetivas, eu tenho 45 questões de linguagens, 45 questões de humanas, 45 de natureza e 45 de matemática, eu não quero saber somente os acertos que você teve, a quantidade, mas também eu quero saber quais questões que você acertou. Porque, na verdade, a TRI é um método que vai analisar a sua coerência pedagógica. E para mim analisar essa coerência pedagógica, eu preciso analisar o quê? Alguns dados pedagógicos e probabilísticos. Então, quer dizer que você, estudante, tem que me dizer, de certa forma, quais questões que você acertou. Isso faz com que a gente analise o seu índice de acerto de acordo com a sua proficiência, que é um grau que a gente classifica como um grau de capacidade de compreensão, conhecimento de resolver questões daquele nível de execução. Isso é dado como proficiência. E quando a gente vai analisar a prova do Enem, muitas das vezes é confuso em saber que as questões do Enem já têm alguns parâmetros pedagógicos definidos anteriormente. No processo de produção das questões, que é feito por professores credenciados de universidades credenciadas, esses professores fabricam essas questões de acordo com a matriz de referência do Enem e assim enviam para o banco, o BNI, o Banco Nacional de Itens. Itens é a mesma coisa de questão. Assim que o professor encaminha, essas questões ao banco, eles precisam estar nos parâmetros do Enem. Então, ou seja, seguir a matriz de referência. Depois que é analisada essa questão, ela é pré-testada. Neste pré-teste é onde vai tirar alguns dados pedagógicos para essa questão. Então, essa questão, inclusive, já vai para a prova do Enem, já é escolhida para ser aplicada na prova do Enem, já com proficiência definida. O que é a proficiência, Luiz, no caso de uma questão? É como se fosse um grau de dificuldade. Uma questão de proficiência maior é uma questão de dificuldade maior. Uma questão de proficiência menor é um grau de dificuldade menor. Ok? Então, vamos entender isso aqui. O que é a coerência pedagógica que eu citei para vocês anteriormente? É você poder ter uma lógica de acertos. É você ter um nexo nos seus acertos. E como é que é ter um nexo nos seus acertos? Como é que é ter uma lógica nos seus acertos? Não é compreensível um aluno que erra questões de proficiência menores, ou seja, questões de níveis mais fáceis, e acerte questões de proficiência maiores, ou seja, questões de proficiência maior. Então, de certa forma, isso é incoerente. O que seria coerente, Luiz? Se eu tenho capacidade de acertar questões fáceis, assim vai ser no andamento. Mas vai chegar no momento que eu vou travar. Porque ali já é, vamos dizer assim, analisado o ponto final de compreensão até o ponto que eu estudei durante o meu ano, durante a minha preparação. Então, isso é analisado. Então, o que eu quero que vocês entendam? A proficiência é o grau de capacidade de compreensão, é o seu grau de conhecimento. E nas questões é o grau de dificuldade. Até o que você precisa de conhecimento para resolver essa questão? É um conhecimento mais abrangente?
é um conhecimento mais específico, o que acontece? A proficiência é de grau mais elevado. Vamos dizer assim, uma proficiência de grau menor, então, ou seja, ao mesmo tempo vai ser uma questão de certa forma, uma questão mais fácil de ser resolvida. Ok? E o que é ser coerente? É poder acertar as questões mais fáceis, depois das médias, para depois acertar difíceis. Se você acerta questões difíceis, mas erra questões fáceis, você está sendo incoerente. Aí que vem, na verdade, o processo de correção da TRI, que é o processo de correção do Enem. Viu? Além das questões que você acerta, eu preciso saber qual é a lógica desses acertos. Ok? E assim vai. Eu trouxe alguns exemplos, né? E eu quero perguntar para você, candidato Enem. Eu estou com o candidato A, B e o C nesse exemplo. E aqui eu tenho uma prova de 15 questões, né? Simplesmente um exemplo. Nessa prova de 15 questões, os 3 candidatos teve o mesmo índice de acerto e o mesmo índice de erros. Qual que foi a diferença? Nas questões que ele acertou. Lembrando que está classificada a questão de menor proficiência até a questão de maior proficiência. Ou seja, pelo grau de dificuldade, das questões mais fáceis até as questões mais difíceis da prova. Para você, desses 3 candidatos, qual foi o mais coerente? Lembrando que mesmo índice de acerto, mesmo índice de erros. Para você, qual foi o mais coerente? O candidato A, o candidato B ou o candidato C? Eu espero a resposta aqui no chat, hein? Para você que respondeu que é o candidato A, você está correto. Por que o candidato A é o candidato mais coerente? Né? Porque ele acertou as questões de níveis mais fáceis e médios e errou as questões de dificuldade maior da prova. Então, as 3 questões que ele errou foram as 3 questões que ele podia errar, de certa forma. Pelos 12 acertos dele e os 3 erros, ele errou as 3 questões que ele podia errar. Já o candidato B, a gente não consegue visualizar isso. Ele errou 3 questões de nível médio da prova e acertou as questões mais difíceis. Assim como também conseguimos visualizar no candidato C, que ele acertou as questões mais fáceis, ele acertou as questões médias, mas também errou algumas e acertou as questões mais difíceis. Desses 3, o candidato B ele foi o menos coerente. Por que, Luiz, ele foi o menos coerente? Porque ele errou, além de ter um erro seguido, ele errou questões de nível mais fácil do que até o candidato C, apesar de ter acertado as questões mais difíceis da prova. Mas o que a gente pode saber desse exemplo aqui? O candidato A é o candidato mais coerente. Então, na TRI, na teoria de resposta ao item, esse candidato A ele vai ter uma nota mais elevada do que o candidato B, do que o candidato C. E na ordem, o candidato A vai ter a maior nota, o candidato C a segunda maior nota e o candidato B a terceira maior nota. E isso é algo que a TRI traz para a gente. Então, não quer dizer que ela acertou 12 questões que vai tirar 12 pontos, não. Vai ter o quê? O que a gente chama de termo de discriminação, que é um dos termos do meu gráfico, né? Que é o gráfico da TRI, do desenvolvimento gráfico da TRI. Então, a gente tem que ficar atento a essa questão. Ok? Então, ou seja, o candidato A, a nota dele vai ser muito mais elevada do que o candidato B. Vamos ver de exemplo por que esse candidato A vai ter uma nota mais elevada do que o candidato B? Vamos para o nosso segundo exemplo. Vamos fazer um comparativo agora. O candidato A, né, ele teve 12 acertos em seguida. Depois ele teve 3 erros. Né, na escala de proficiência, ou seja, da questão mais fácil até a questão mais difícil. Ele errou as 3 questões mais difíceis da prova. Essa prova, como eu já citei, tem 15 questões. Dessas 3 questões que ele errou, você pode ver que nesse exemplo contém uma setinha. O que eu quero dizer com essa setinha? Que o candidato A travou na escala de proficiência naquele momento. A partir dali, aquele candidato, né, ele tinha uma probabilidade de acerto menor do que ele teria se ele tivesse acertado, porque ele travou sua TRI. O que trava a TRI? Né, o que trava o estudante, o participante na TRI? Erros em sequência, ou seja, erros consecutivos pela escala de proficiência, ou então a saturação de erro no curto espaço de questões. Então, ou seja, Luiz, eu tive 10 questões ali, de certa forma, né, no espaço, e dessas 10 questões eu acertei 5, errei 5. O que eu posso perceber? Eu tive um grau de acerto, mas eu também tive um grau de erro. Só que a saturação de erros aí já está uma saturação coerente. Então, ou seja, a TRI ela pode travar nesse exato momento. Então, ou seja, uma saturação de erros num curto espaço de questões, ou então uma sequência de erros façam que a TRI trave.
Por que eu estou dizendo para o Enem? Estou dizendo para o Enem que simplesmente a minha capacidade de compreensão, a capacidade de resolver a questão, ela está se encerrando. Então, a minha preparação ela foi boa o suficiente para estar parando naquele exato momento. Por isso que eu falo que é importante a gente tentar alongar ao máximo a nossa TRI. É isso que o estudante precisa saber. Ele não pode errar questões fáceis, ele não pode errar questões médias, porque isso não pode deixar com que ele trava a TRI. Então, ele tem que acertar essas questões. Porque quando mais o andamento das questões, quando mais o andamento na escala de proficiência, quando mais ele mostra para o Enem que ele é capaz de acertar aquelas questões, mais sua TRI desenvolve e mais coerente ele é. É isso que você precisa de ter como informação.